Boa tarde. Vamos dar início aqui a mais uma aula de português, do nosso professor Filho. E quero lembrar a vocês que esse projeto é um projeto gratuito da União da Juventude Socialista em Olinda, né? Para que a gente consiga aqui estar alcançando os jovens, as pessoas que vão fazer o Enem esse ano, mas que por conta da pandemia a gente não está conseguindo ter aula, não está conseguindo ter acesso a nenhum tipo de estudo, né? Então, já que a gente precisa aqui estar se atualizando, estar estudando as disciplinas que vão estar caindo na prova do Enem, esse aqui é uma forma, né, que a UJS encontrou de estar chegando nessas pessoas, né, de estar contribuindo de alguma forma. Então, continuem divulgando o nosso aulão, tá? Continuem indicando para a gente alcançar mais gente, tá? Boa aula, gente. Gente, boa tarde. Parabenizar aqui a iniciativa do JS Olinda, né? É sempre importante a gente estar parabenizando as iniciativas que colocam a gente, né, para ter mais conhecimento, principalmente falando do Enem. Eu sou Felipe, sou estudante da Federal Rural de Pernambuco, eu estudo mestrado em Estudos da Linguagem, né? Sou graduado em Letras e sou professor de língua portuguesa e língua espanhola. Estou aqui na missão de ajudar com português e redação, gente. Algumas pessoas, pelo que eu vi aqui, não participaram da última aula de português e outras sim, né? Mas eu queria recapitular um pouquinho sobre o que a gente discutiu mesmo na última aula para que a gente consiga avançar em uma nova discussão, né? A gente falou um pouco na semana passada sobre umas palavras iniciais do que seria a língua portuguesa na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, e tentamos fazer um desenho sobre linguagem verbal e linguagem não verbal e os gêneros textuais. Mas para a gente conseguir dessa pincelada breve, linguagem é toda a perspectiva de comunicação do ser humano, né? Tudo que a gente consegue fazer para se comunicar, nós entendemos e estudamos enquanto linguagem. E aí a gente divide ela em dois grandes grupos, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente tinha falado que muitas pessoas acham que a linguagem verbal é só oralizada, mas não. Tudo que é escrito, que tem palavra, também é verbal, né? Então, a linguagem verbal é geralmente quando a gente fala ou escreve na nossa língua materna, né? Seja ela, no caso do Brasil, a língua portuguesa ou a Libras. Então, sempre que alguém estiver falando em Libras, ali a linguagem é verbal. Sempre que alguém estiver falando, oralizando, como eu estou agora, aí é a linguagem verbal. E sempre que alguém estiver escrevendo, né, falando na língua escrita, também é uma linguagem verbal. Ela utiliza do verbo, da palavra, né, enquanto signo linguístico repleto de significados. E a linguagem não verbal é justamente todas as outras formas de comunicação que não dizem respeito à língua, né? Seja um gesto, seja uma mímica, seja um desenho, seja uma placa, seja um símbolo. Essa linguagem é uma linguagem não verbal. Às vezes, uma exclamação dentro de um triângulo amarelo, né, que é um emoticon, por exemplo, ela significa algo, significa atenção, significa foque esse momento aqui nisto. Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal estão sempre em constante diálogo para construir as mais diversas formas comunicativas do ser humano na sociedade, né? E aí, a partir dessa discussão de linguagem verbal e não verbal, a gente fala um pouco sobre os gêneros textuais, né? Me lembro que a gente falou sobre receita de bolo, sobre bula de remédio, sobre ligação no telefone, sobre chat, que é um gênero textual que pode estar em várias plataformas, né? Inclusive aqui no nosso Google Meet temos um chat. E falamos sobre como os gêneros textuais eles se comportam na perspectiva de fazer com que a sociedade possa se comunicar. Então, existem muitos gêneros textuais que caem em desuso e outros que surgem, né, no meio desse processo de evolução, principalmente da comunicação, que é o que a gente vive hoje. Isso aqui foi a aula passada, a gente conversou um pouco sobre isso, né? É sempre importante que a gente releia, gente, depois da aula, porque
a construção do conhecimento, ela precisa disso, né, de a gente ficar lendo e relendo. E hoje nós temos uma discussão aqui que é uma discussão importante para a gente conseguir fazer a realização da prova do Enem. Eu também trouxe algumas questões, porque quando a gente fala sobre texto literário, sobre literatura, é um negócio complexo. Eu vou falar por quê, né? Porque também temos uma dificuldade gigante na sala de aula para conseguir fazer esse trabalho, né? Muitos dos professores, eles trabalham literatura na perspectiva da história da literatura, vejam. E são perspectivas diferentes que eu estou tratando aqui. O Enem, ele não aborda a literatura pela perspectiva da história da literatura. Ele vai abordar por outras perspectivas, entre elas dos estudos literários, da crítica textual, né? O que seria a história da literatura? Seria, entre tantas coisas, mas como está aplicado na escola, seria aquele momento que a gente fala assim, tal autor, Machado de Assis, ele é um escritor realista, né? Ele é um escritor que estava ali no momento de transição entre o romantismo no Brasil e o realismo no Brasil. As suas principais obras, né? A Mão e a Luva, né? Dom Casmurro, e a gente vai fazendo assim. Aí, sei lá, a gente vai para José de Alencar, é um escritor, né, da primeira fase do romantismo brasileiro. Vocês lembram disso? O romantismo nacionalista indianista, que reflete a cor local, as principais obras, né? Iracema, o Guarani, e por aí vamos continuando fazendo a descrição do autor. Aí depois a gente vai para Raquel de Queiroz, escritora cearense, o 15, né? Modernismo, segunda geração, a década de 30. Então isso daqui é um processo de história, né? De historiografia da literatura. É como a gente consegue de fato, entender ela no ensino médio, como a maioria dos professores apresentam a literatura no ensino médio, né? Pronto, Joy teve esse mesmo contato, assim, com a história da literatura, né? Ó, Maria Clara também, sabe? Isso aqui é uma percepção da literatura. Existe uma disciplina que é a história da literatura, que vai trabalhar justamente com isso. E, geralmente, na sala de aula, nós vemos assim, né? Em alguns momentos, às vezes, nós temos o privilégio de termos uma biblioteca dentro da escola e de ter acesso ao texto literário, né? E a gente lê um texto literário e a partir daquele texto literário, às vezes, a gente é convidado a realizar uma apresentação, uma peça e tal, né? No Enem, essa historiografia, ela não funciona muito. Nós não temos questões específicas sobre a vida dos autores. Nós não temos questões específicas sobre determinado movimento literário, né? Se existe muito poucas questões nesse sentido aqui. Isso aqui eram provas antes do Enem, eram os vestibulares de cada universidade que faziam isso. Hoje não funciona mais assim. Hoje, geralmente, no Enem se coloca o texto literário. E esse texto literário, muitas vezes, é uma reflexão sobre outras questões, que são questões do contexto social em que se insere esse texto literário, né? E da produção também, nesse sentido da produção. Se alguém aqui já fez a prova do Enem, e eu acho que muitas pessoas aqui já fizeram essa prova, sabem mais ou menos do que eu estou falando, né? De como é que aparece esse texto literário. Muitas vezes a gente nem consegue identificar quem é o autor, a gente nem se atém a ler quem é o autor, né? O enunciado muitas vezes traz uma contextualização disso. E aí a aula de hoje é basicamente para a gente tratar essas questões, né? Queremos falar sobre texto, contexto, produção textual, que é a literatura na prova do Enem, né? É um resumo desses três conceitos. O texto, ele nada mais é do que uma representação do desejo, da comunicação humana, né? Um texto, ele pode ser tanto na linguagem verbal como não verbal, como a gente trabalhou na última aula, né? É um processo comunicativo. Se eu estou numa sala de aula bem barulhenta, eu gosto de sala barulhenta, viu? E aí eu entro naquele dia que o professor chega, sabe? Estressado, cansado, e fala bem alto assim, silêncio. Uma opção, né? Isso aqui é um texto? Ou isso é uma palavra? O que é que vocês acham? Eu só falei silêncio, de repente bati a mão na mesa assim forte, para chamar a atenção da turma.
e falei uma única palavra. O André acha que é uma palavra, né? Agora, se de repente eu combinei com alguém, é, com a Aninha tá aqui na sala, tô vendo ela assistindo a aula. Eu combinei com a Aninha, é, amanhã faz isso e aquilo, vai lá na padaria e compra um bolo pra te bater um parabéns pra alguém e vamos fazer uma festa. E aí, de repente, no outro dia, eu ligo pra Aninha e falo aí, e aí, amiga, deu certo? Isso daqui é uma pergunta. Essa pergunta é uma frase? Ela é um texto ou não é um texto? O que vocês acham? E se eu pego um texto grande, né, um livro, um romance, uma crônica, aí a gente consegue falar, não, isso aqui é um texto, isso aqui tem uma personagem, isso aqui, né, tem toda uma estrutura formada, né? Aí, pronto, alguns falaram, não é palavra, frase, eu creio que seja frase. Ana Darka falou, aí seria um texto pelo contexto? É isso, gente. É isso mesmo. Palavras soltas não são textos, mas palavras com entendimento comunicativo, com contexto social, referenciadas, que as pessoas consigam compreender para que elas servem, elas sim são texto. Então, se eu entro na sala de aula, bato na mesa e peço silêncio, isso aqui é um texto. Porque a partir do momento que eu peço silêncio e começo a olhar para os alunos, aquele aluno que está em pé vai entender que ele precisa sentar. Está implícito. Está implícito na língua portuguesa. Mas ele vai conseguir entender isso enquanto um texto, com a única palavra. Aqueles alunos que de repente estão fora da sala, vão entrar. Isso é uma questão comunicativa, sabe? E quando a gente entra em algum lugar que tem uma placa assim gigante, com nome gigante, aviso, e um monte de letrinha pequenininha, só aquele nome ali, aviso, já é um texto, né? Aquela placa assim, proibido fumar, tanto escrita na linguagem verbal, quanto um cigarro cortado por uma linha vermelha, ou duas linhas vermelhas, já depende da placa. Isso aqui é um texto também, né? É uma produção de significado colocada na sociedade. Então a gente precisa entender que quando eu falo em texto literário, lógico, não é só um texto comunicativo, é um texto de literatura, né? Por isso que eu perguntei o que, é que vocês acham sobre literatura e uma palavra que poderia escrever, na opinião de vocês, literatura. Ninguém colocou nada no chat a respeito disso. E eu vou falar algumas palavras que eu acho que podem dizer respeito à literatura. E aí vocês também podem ir escrevendo, se sentirem à vontade para escrever. Vocês podem ir escrevendo no chat que eu também vou lendo aqui. Mas, por exemplo, cultura. Cultura é uma palavra boa, né? Para descrever literatura. Arte é uma palavra boa, né? Conhecimento é uma palavra boa. Gênero textual é bom, né? Poesia, romance, expressão, Maria Clara colocou sim, com certeza. Tragédia, drama, uma série de coisas, né? Personagens são palavras boas para descrever a literatura. Porque a literatura não tem uma descrição correta. A humanidade tentou um conceito mais simples do que seria a literatura, né? Rayane colocou emoção, com certeza. Emoção é literatura, literatura é emoção. Nós não conseguimos, não conseguimos, né? A gente estudou a vida inteira, de Roma, da Grécia, na antiguidade, a literatura ela já existe, né? Os primeiros sinais dessa literatura são justamente as tragédias gregas, né? Se a gente for estudar a fundo mesmo. Mas a gente nunca conseguiu falar o que de fato é essa literatura. Porque ela é apenas sobretudo, a forma de humanização que o homem achou mais cabível para a língua portuguesa. Ele como é que a gente passa nossas experiências reais da vida cotidiana para as outras pessoas, né? E isso aqui se dá através da contação de diversas histórias e na perspectiva de diversos gêneros. A literatura ela possui gêneros literários próprios e às vezes ela pega gêneros literários emprestados que não são da literatura e utilizam. Mas entre todos esses gêneros existem alguns em destaque, né? A crônica, o romance, que a gente vem falando muito sobre ele, porque todo livro que a gente lê, que é dividido em capítulos,
capítulos, que tem muitos personagens, que tem uma trama, né? Que tem um fôlego, um livro mesmo. Ele é um romance. Independente se ele é romântico ou se ele não é romântico. Harry Potter é um romance, por exemplo, né? Crepúsculo é um romance, A Culpa das Estrelas, A Menina que Roubava Livros, tudo isso aqui são romances. Alguns romances dramáticos, alguns romances policiais, alguns romances fantasia, mas aqui é um gênero textual literário romance. Nós também temos as crônicas, né? O que é uma crônica? Uma crônica é um gênero literário que retrata o dia. Ele pode começar contando uma manhã e terminando numa noite. Geralmente as crônicas estão nos jornais, né? Geralmente as crônicas são humorísticas ou de denúncia social. As pessoas escrevem como foi a relação delas no centro do Recife com os camelôs, ou com as pessoas abordando elas para fazer tatuagem. Então isso daqui é um gênero literário, um gênero textual literário, né? A André falou, tem cordel sem texto, palavras, faz parte da literatura. Não tem cordel sem textos e palavras. O cordel é um gênero literário, sim, faz parte da literatura, mas ele precisa justamente daquela estrutura, né? Daquela métrica ali do cordel, que os cordelistas dominam muito mais do que qualquer outra pessoa, às vezes sem nem estudar, só pela sonoridade. O cordel é um gênero textual muito do som, né? Então, existe cordel sem escrita, né? Existem pessoas que foram cordelistas que eram analfabetas, mas eles estavam na memória, mas aí é palavra, né? Quando ele expressa oralmente é uma linguagem verbal. Então, o cordel sempre vai ser uma linguagem verbal, mas ele também é literatura. Inclusive, o cordel cai muito na prova do Enem, cai o cordel. Em várias questões eu já vi. Então, nós temos também, por exemplo, o cordel é uma derivação de poesia, né? Mas nós temos a poesia, que é um grande gênero, que a partir dele tem outros gêneros literários da prova, né? Que pode ser o soneto, que pode ser a poesia com decassílabo, né? Ou a poesia sem rima, sem métrica, o verso livre, pode ser a poesia minimalista, enfim, uma grande variações desse gênero literário chamado poesia e poema. Pode ser o cordel, pode ser uma música, né? Pode ser um refrão de música, mas esses aqui são os gêneros literários que eles estão ali na prova do Enem. Pode ser também uma tirinha, porque algumas das histórias de quadrinhos nós podemos considerar enquanto literatura, né? A Mafalda, por exemplo, de Quino, que é um escritor argentino, cai muito na prova do Enem, porque ela faz uma crítica à realidade social e política do mundo, né? Ao sistema capitalista como um todo. Então a Mafalda também é uma tirinha que reflete um gênero literário, né? Que tem a minha linguagem verbal e não verbal. E, então a literatura ela se expressa de diversas formas. E aí, esse texto que a gente está falando aqui, sobre ele ser literário, né? Não é um texto de uma palavra só, embora seja possível, como a gente está conversando. Esse texto ele tem um contexto, né? O que é que vocês acham que se refere a isso, contexto? Vocês devem ter ouvido muito na sala de aula no ensino médio, né? Contexto. A própria palavra texto permanece, né, em contexto. Só que a gente vai incorporar, né, um prefixo com. O que é que vocês acham que significa isso? A própria Aninha colocou aí, né? Aí seria um texto pelo contexto, vocês vejam. A gente já está falando. Às vezes, quando a gente quer fazer uma fofoca. A quem aqui gosta de fofocar, gente? Fofoca é um gênero textual, né? Não literário, mas é um gênero textual. Quando a gente quer fofocar, a gente sabe como é que a gente vai fazer a nossa fofoca ali, né? Tem uma construção. Rayane falou que o contexto é a ligação com alguma coisa, sim, é isto. Quando a gente vai fazer uma fofoca, nós precisamos saber uma coisa simples, que é o contexto da fofoca. Se aquela pessoa ela não se insere no contexto, nós primeiro precisamos contextualizar ela na realidade do que nós queremos contar, para que depois nós possamos contar a fofoca e ela consiga entender. Não é assim? Quer ver um outro gênero textual que precisa muito de contexto? São os memes. Eu tenho uma dificuldade com memes, porque tem muitas coisas que eu não acompanho na vida, assim, muitas mesmo. Eu tenho certeza que vocês também. As divas do pop, né? As divas das LGBT, Beyoncé, Rihanna, essa galera toda.
fazer muito meme com elas eu não consigo entender, porque eu não acompanho a carreira, né? Quem acompanha consegue entender. Vejam como é engraçado isso, né? Então aquele meme, ele não é um meme para toda a sociedade. Ele é um meme específico para as pessoas que entendem o contexto dele. Vocês entendem isso? Conseguem compreender isso? Pronto. A Aninha também não consegue acompanhar os memes. Vou pegar uma linha para mim. É isso. Então, muitas pessoas não conseguem acompanhar. Mas não é porque falta cognição, inteligência do ser humano para acompanhar aquele meme. É justamente pelo contrário. É porque aquele meme ele exige um contexto que, às vezes, nós não estamos inseridos, né? Pronto, ó, o Joy falou que principalmente os memes específicos do Twitter. É isso, tem que ter um jogo de cintura para conseguir. Na literatura não é diferente, gente. Não é. Vejam bem, do mesmo jeito que precisa-se de um contexto para entender um meme, precisa-se de um contexto para entender o gênero textual literário que está ali expresso e o que o texto literário está dizendo, né? Porque diferente da história da literatura que o ensino médio nos apresentou, o Enem quer saber sobre o texto literário, sobre a obra, né? Às vezes, sobre algumas questões de autoria, o que é ser autor de um texto. É isso que a prova vai pedir. Inclusive, no final da prova de linguagens, códigos e tecnologias, a gente produz uma redação, né? Que é justamente essa noção de autoria, de ser autor de um texto, sabe? Então, essas são as habilidades que a prova do Enem, com texto literário, é, cobra da gente. É a compreensão do texto, a compreensão do contexto. Muitas vezes, a resposta está mais no contexto, nas relações, né, linguísticas e literárias do contexto do que do texto em si. E a produção textual, porque você veja bem, a partir do momento que você sabe quem é esse autor, nessa noção de autoria, você identifica alguns elementos importantes para a literatura. Espera ainda. Aí você vai conseguir identificar alguns elementos. Se você está lendo um texto lá e de repente vai ter o nome assim, vai ter o texto escrito e no final vai ter assim, o escritor, né, a referência. Sempre tem a referência, o ano, de onde é que saiu. Não dá para tirar um texto e não colocar essas referências, porque aí é plágio. Mas vai ter lá um texto. Monteiro Lobato. De repente o texto era negrinha, né? Vai ter o texto de negrinha fazendo a denúncia do racismo e tal, vai ter embaixo Monteiro Lobato. A partir do momento que você lê o nome do autor, aí você já sabe, então nós estamos falando aqui nessa questão, né? Do quê? Do pré-modernismo. Monteiro Lobato, ele é um escritor pré-modernista, né? Nós vamos conhecer Monteiro Lobato ali no começo do terceiro ano do ensino médio. Então, automaticamente, você já imagina que aquela situação daquela questão ali vai dialogar com esse momento de virada, né? Do século XX, do século XIX para o XX, no começo ali, né? Antes da Semana de Arte Moderna, que o mundo estava passando por uma perspectiva de revoluções, né? Antes do período da Primeira Guerra Mundial, uma efervescência muito grande. Então, você vai começar a contextualizando isso na sua cabeça. Ou se de repente eu vejo ali Gregório de Matos escrevendo o texto. Veja, um texto religioso, falando sobre Jesus Cristo na cruz, um exemplo, né? E eu vejo assinado Gregório de Matos. Eu vou saber, então aqui é o Boca do Inferno, né? Isso aqui é barroco. É barroco escrito na Bahia. É um momento, né, do entendimento historiográfico que Portugal está sob comando de Espanha. Então, lógico, nós precisamos entender um pouco sobre a historiografia e a história da literatura. E é isso que o ensino médio faz com a nossa vida. E antes da prova do Enem, é bom que a gente revise rapidinho as escolas literárias, os movimentos literários, os principais escritores. Mas na prova mesmo, o que mais vai interessar é o contexto onde esse texto do Gregório de Matos está inserido, né? E aí isso, a gente precisa de uma interpretação profunda sobre o texto literário, que às vezes também as questões refletem algumas cascas de banana, né, gente? Vocês sabem como é que a prova do Enem é também. Não estou falando aqui nenhuma mágica nem receita de bolo para a gente fazer na hora. Mas às vezes o que vai deixar a questão mais difícil são as alternativas muito próximas uma da outra.
porque a gente tem que fazer uma prova por eliminação, né? Então, essas alternativas é que vai deixar a gente um pouco confuso. Então, nós temos que ter uma tranquilidade nesse sentido também. Mas é importante saber sobre essa produção textual, sobre quem é esse escritor, né? Porque se eu estou falando de um escritor que ele tinha um projeto literário, hum, Zé de Alencar. José de Alencar, eu já falei dele aqui hoje, né? Ele tinha um projeto literário de fazer um herói nacional, né? O romantismo ele tinha esse projeto literário de fazer um herói nacional. Então, o índio, na obra de Zé de Alencar, ele é um índio que parece muito mais com os cavaleiros medievais da Europa, que eram as novelas de cavalaria na literatura portuguesa, do que com os próprios indígenas do Brasil naquela época, né? Se a gente falar aqui, eu vou falar sobre duas obras de Zé de Alencar. Zé de Alencar é o nosso maior nome do romantismo, né? O pai da primeira geração romântica. Eu vou falar sobre Iracema e sobre o Guarani, rapidinho, né? E em o Guarani nós temos dois índios, né? Peri, que é o índio. Não, dois personagens principais, na verdade. Peri, que é o índio, e Ceci, que é uma mulher branca, né? Portuguesa. Então, o Peri, quando se apaixona por Ceci, ele tem toda uma história, sabe? É, Ceci está presa em um lugar distante, que tem um rio de cobras. E Peri não pode atravessar esse rio de cobras porque ele morreria. E quando ele voltasse, Ceci também morreria. Então, Peri pega, sobe numa árvore, pula de uma corda, atravessa o rio de cobras, vai lá e salva Ceci, pula de volta com ela na corda, e vem e desce a árvore e luta contra uma série de fatores da natureza, né? Essa natureza do cenário é a cor local do romantismo. Mas aí você veja o projeto estético de Zé de Alencar, né? Ele tinha uma missão ali para o índio. O índio era o herói do povo brasileiro, né? Pensado na perspectiva do herói nacional europeu, mas tentado construir aqui no Brasil isso. Então isso aqui é um projeto estético dele. Em Iracema, por exemplo, né, a Virgem dos Lábios de Mel. Iracema, além de representar toda a beleza da mulher, né, originária do nosso país, ela, no mito da criação, ela tem um filho com branco e ela morre, né? Quando vai para Moacir, né? Moacir, que significa filho da dor. Nesse livro, nesse romance, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? Zé de Alencar nada mais faz do que criar o mito da miscigenação do povo brasileiro, né? Num projeto de construção da identidade, de que o índio com branco poderia resultar numa nova raça no nosso país, né? Não avança para o povo negro, porque o povo negro naquele momento estava sendo escravizado. Era o papel do povo negro para trabalhar no imaginário da sociedade, né, brasileira. Então ele tinha esse projeto. Então, quando eu tomei um texto lá, um texto indianista na prova do Enem, um texto falando sobre índio, que eu vejo Zé de Alencar, eu preciso saber o contexto dele e as características da produção textual, né? Seria bom slides, desculpa. Eu trouxe algumas questões para a gente ver. Falei uma fala mais inicial, assim, e eu trouxe algumas questões para a gente analisar nas questões, né? Se a gente pegar Macunaíma, de Mário de Andrade, né, que já é modernismo. No modernismo, o índio tem outro papel. O índio tem um papel da gente começar a entender o que é esse índio mesmo no internacional, que é um povo que foi morto, torturado, que resiste, que tem uma língua própria. Então já é uma outra perspectiva de índio. O índio já não é mais o herói, sabe, gente, no modernismo. O índio ele já é um ser humano comum, normal, que, lógico, precisa de cuidado, que precisa de inserção, que tem o tupi. Então, eles brincam com as palavras do tupi nos poemas, né? Então, aqui é outro projeto estético. Um projeto estético de inclusão e outra perspectiva na identidade nacional. Então, é isso. Não é desses exemplos que eu estou falando aqui, eu pensei eles agora na minha cabeça para poder começar a conversar. Mas eu sei que vocês conseguem reconhecer outros projetos estéticos na literatura brasileira de outros escritores. Assim como eu também sei que vocês já têm contato com a maioria desses textos literários, porque vocês podem ter lido eles na escola, né? Então, eu acho que uma dica assim, importante é que a gente consiga ler textos. Tá, de repente alguém aqui não tem ainda
a praticidade, né, que vem através do costume de fazer uma leitura de fôlego, ler um livro de 500 páginas, sei lá, em 3 dias. É um, talvez seja simples, talvez seja complexo, eu não sei qual o nosso nível de leitura. Mas, enfim, a gente pode começar lendo poemas, entende? Crônicas, que são textos menores, contos, e aí desenvolvendo esse gosto pela leitura mesmo, e entender como é que essa leitura pode se inserir no nosso cotidiano. Aí, já que eu quero trazer um negócio mais que vocês possam também visualizar, eu queria pedir para a gente já abrir, então, gente, aquele slide que eu enviei com as questões do Enem. Porque isso aqui é só uma fala introdutória para a gente conseguir se situar como é que esse texto está presente na prova do Enem. E eu acho que visualizando as questões, a gente tem um entendimento melhor mesmo dessa aplicação na prova, né? Aí eu enviei algumas questões, eu acho que as pessoas vão colocar aqui e vão anexar para a gente ir lendo elas e tentando resolver em conjunto. Pronto, gente, está aí em Ana Darca. Esse daqui eu consegui achar o número da questão, então botei ali, ó, questão 114, né, do Enem de 2012. Pronto, Jorge já valeu o próximo. Aí aqui, 78, né, que é a Lira, de Camões. Não se sabe ao certo o ano que ele nasceu, mas ali 1525, 1580, né. Leda, Serenidade Deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas, doce sorriso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela, alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Esse aqui é o texto, né? Antes da gente passar para a questão, vamos fazer algumas observações sobre esse texto literário. Não precisa mostrar essa imagem agora não, tá? Deixa só o textinho mesmo. Aí tem ali, ó, Luiz Vaz de Camões, obra completa, né? Gente, esse texto aí, vocês têm alguma proximidade com ele, enquanto gênero textual literário? Ele é um soneto italiano, né? Sonetos italianos, eles geralmente têm uma estrutura fixa, que é a seguinte. Os 4 primeiros versos são a estrofe inicial, os 4 segundos, né, a estrofe secundária. Ele é formado por 14 versos. Dois, ou 14 versos. 2 estrofes com 4 versos, que são as primeiras, e 2 estrofes com 3 versos, que são as finais. E a última estrofe, que são os últimos 3 versos, a gente chama ele de fecho de ouro, né? Que tá ali, ó. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa, tem que subir um pouquinho só, Aninha, despejar-me da glória de rendido. Isso daqui é o fecho de ouro. Geralmente o fecho de ouro ele vai fazer a imagem geral do texto, do soneto italiano, né? Existem alguns tipos de soneto, mas esse aí italiano é o mais comum da gente conseguir trabalhar, né? Então, em um resumo, ele está colocando que essa mulher Leida tem as armas que o rende, né? Que o cativa amor, mas que não pode dizer que ele está rendido, né? Então, é uma mulher bonita, que tem uma inserção na vida dele, que ele sente amor, mas que ele não está completamente rendido. Isso aqui é um texto de Luiz Vaz de Camões. Camões é um escritor português, da literatura portuguesa. Certamente vocês estudaram ele na primeira unidade do primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente estuda o início da literatura, né? Ele escreveu Os Lusíadas, que é um livro que conta como é que o povo português se lançou ao mar para chegar no Brasil, né, em 10 cantos, uma epopeia. É um escritor importante. Tem aquele poema assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, mas não se sente, é contentamento descontente. Vocês sabem? É de Camões também. Pronto, esse poema dele aí caiu na prova do Enem em 2012. Aí agora vejam, em 2012, 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
Embaixo do poema, pode descer um pouquinho, Aninha. É... Peraí, gente. Agora. Pode descer para isso. Nós temos aí. Não precisa botar referência agora, não. Pode subir um pouquinho só para eles verem. É, pronto. Isso aí é uma pintura. Vocês veem? É uma pintura que. O que, é que vocês acham que ela representa, né? Uma mulher. Ela está segurando algum animal ali no colo dela, né? Se vocês virem mais de próximo, até o próprio quadro da pintura também tem o nome, né? É um unicórnio, né? Tem um colar grande, um negócio meio místico, assim. Mas é uma mulher que ela. Vocês acham que essa mulher representa uma classe pobre ou uma classe abastada, né? No período que se insere essa pintura? Vejam. No, na prova do Enem, essa pintura é como se fosse um diálogo com essa leda do Camões, entende? Essa pintura aí, gente, ela é linguagem verbal ou linguagem não verbal? O que é que vocês acham? Né? A Joia falou que era uma mulher rica, sim, com certeza, senão ela não estaria pintada, ela era rica, né? Dá pra ter uma percepção mesmo nessa. É, dela ser de uma outra classe, né? Igor falou que é um verbal, verdade, é não verbal, né? Nós não temos nada escrito, mas nós temos um diálogo aí, uma comunicação, né? É um retrato da sociedade, feito por um pintor, né? Então pode descer um pouquinho, Aninha, para a gente ver a referência e já ir para a questão, né? Para a pergunta alternativa. Olha lá. É de Sânzio, A Mulher com o Unicórnio, né? É uma pintura de Roma que está disponível no acervo. Tem aí a página do acervo, vocês podem consultar. Essa referência é da prova do Enem mesmo. Agora pode descer para a pergunta, por favor. Pronto, a pergunta é a seguinte. Vamos ver e vamos tentar responder, né? Joy falou, a pintura é uma linguagem não verbal e o texto verbal é isto. Essa questão, eles pegaram linguagem verbal primeiro, né, com a poesia de Camões, um texto literário, né, poético, e pegaram um texto não verbal com a pintura, né, de Sânzio. E aí a questão é a seguinte, a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos. Aí são as questões agora. Letra A. Apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. E aí, gente, essa letra A, ela é verdadeira ou ela é falsa? Porque é isso, eles pediram para te marcar o que de fato tá certo, né? O que, é que vocês acham? Escrevam aqui no chat, por favor. Querem para a letra B? Mas vejam a letra A. Ó. Apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema. O que é que vocês acham sobre isso? Essa pintura, esse poema, a proximidade que eles têm um do outro, é porque eles representam realisticamente uma realidade, vocês acham? Ryan disse que acha que não é realista. Qual é o maior símbolo? Não, Igor também disse que não. Qual é o maior símbolo que não é realista? Né? É esse unicórnio, né? Esse unicórnio na imagem, no texto, depois pode subir e olhar de novo, tem os adjetivos que dá para você entender que não é realista, né? Que são metafóricos, né? Ele fala sobre, ele faz um retrato do rosto dela em um do, é, e uma das estrofes lá, os quatro versos, são justamente um retrato do rosto dela. E ele coloca como se os olhos dela fossem rubis, entendeu? Então isso aqui não é realista, né? Isso aqui, essa letra A é falsa, então ela não pode ser a resposta à nossa pergunta. Ela está sendo eliminada aqui agora por causa desse retrato realista
é evidenciado pelo unicórnio e pelos adjetivos, então tá errada. Vamos para a letra B? Para a gente ver. Letra B. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. O que é que vocês acham? Valorizarem o excesso de enfeites. O poema, de fato, ele tem algumas metáforas que ele faz comparação da mulher com pedra preciosa com uma série de coisas. Mas isso quer dizer que são enfeites ou isso quer dizer que são comparações? O que é que vocês acham? E na pintura, aquela mulher, ela está repleta de enfeites. Na apresentação, nessa a pessoa dela. Vocês acham que ela está muito enfeitada? Pode subir um pouquinho para a foto também, se quiserem, gente. Ó, ela está repleta de enfeites. Essa letra B aí, vamos segurar ela um pouquinho, né? Que tal? O que vocês acham? Ela não tem esses enfeites, né? A Anne colocou, ela não tem. De fato, eu concordo. Mas como a gente não terminou de ler a questão, vamos deixar, né? Vamos fazer essa prova por eliminação, essa questão da prova. Então, a letra A a gente já sabe que não é. Então, a letra B nós estamos aqui guardando ela um pouquinho e vamos para a letra C. Letra C. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. O que é que vocês acham dessa letra C? Apresentarem um retrato ideal, né, de mulher. Se a gente for olhar assim, poxa, a Anne falou, pode ser ela. Se a gente for olhar, poxa, Luiz Vaz de Camões, né? Classicismo, era um retrato ideal de mulher mesmo, né? Então até aqui tá boa essa letra C, né? Ela apresenta um ideal de mulher marcado pela sobriedade, sim, e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimento da moça. De fato, a postura dela, as roupas dela e a expressão, elas estão equilibradas. Ela tem esse equilíbrio, né? E os adjetivos usados no poema. Será? Vamos voltar para o poema. Tu consegue, Aninha, voltar para o poema aí para a gente ver esses adjetivos? Aí é isso, gente. É ler a alternativa e voltar para o texto literário. É ler a alternativa e voltar para a imagem. Pode subir mais um pouquinho. Pronto. Aí você vê, leda, serenidade, veja, serenidade, deleitosa, que representa em terra um paraíso, né? Uma pessoa que representa em terra um paraíso é uma pessoa equilibrada. Entre rubis e perlas, doce sorriso, debaixo de ouro, a neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, né? Isso aqui são qualidades, de fato, de uma pessoa equilibrada, né? Onde ensinando estão despejo e siso, e pode, por arte e por aviso, como por natureza, ser fermosa, né? Fermosa é uma variação da palavra que a gente hoje chama de formosa, né? E aí valeu rara, suave, enfim, senhora, né? Repouso nela, alegre e comedido. Poxa, essa letra C, eu acho que é uma letra C boa. O que é que vocês acham, gente? Vamos descer de novo para as questões, né? Estamos aí entre a letra B e a letra C, por enquanto. Não vamos eliminar a letra C, não. Vamos ver a letra D. Letra D. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística. É evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Já vi um problema nessa letra D. Não sei se vocês já viram. O que é que vocês acham da letra D? Ele começa assim, ó, desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher. Não, ele não despreza, pelo contrário. Ele no texto ele faz a idealização da mulher, ele coloca adjetivos que mostram que essa mulher é, ela é idealizada, né? Ela é uma mulher perfeita no imaginário dele. Que ele, inclusive, tem dificuldade de não estar caído, rendido por ela, né? Ele tem dificuldade, o texto apresenta isso. E o retrato também na pintura não é um desprezo para o conceito de mulher, né? É uma mulher íntegra, com a cabeça reta, com a postura, com vestes.
qualificada. Essa letra D é uma letra D que vocês percebem, conseguem perceber que ela é ruim. Então, uma letra D falsa, né? Vamos ver na letra E agora. Pronto, pode subir. Isso, que tá a minha foto na frente aqui. Letra E. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. O que é que vocês acham, gente? Podem escrever no chat, viu? Não me deixem falando sozinho, não. Escrevam no chat o que vocês acham. É isso, ó. Acho que a letra C, Rayane. Será? Essa letra E, gente. Apresentarem um retrato ideal de mulher. Boa. Tá bom até aqui. Agora, marcado pela emotividade e o conflito interior, tipo assim, a mulher não está emotiva, o texto não fala sobre conflito, na pintura nós não podemos ver nenhuma relação de conflito. Então, essa letra E é uma letra E que não tem condições, né? Nós temos que eliminar ela aqui também, porque não está falando sobre isso, sobre emoções. E a Maria Clara tira essa pelo conflito. Não está falando sobre conflito, entendeu? Então, essa está eliminada. Agora, nós precisamos aqui fazer a letra B ou a letra C, fazer uma eliminação. E aí eu vou ler as duas letras e vou pedir para vocês comentarem no chat qual é a letra que vocês acham que poderia ser a letra certa, né? Lógico que isso aqui é um momento da gente também fazer um teste da questão. Não precisa ter medo de escrever no chat qual é que vocês acham. Mas vamos fazer aqui, depois eu falo o motivo e qual é a letra correta, tá bem? A letra B. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. E a letra C é apresentarem um retrato ideal de mulher, marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimento da moça e os adjetivos usados no poema. Vamos ver aqui o chat. Um tempinho para quem quiser marcar no chat, pode marcar. Já temos algumas respostas, né? Rayane já tinha falado que era a letra C. Maria Clara não falou, né? Falou letra C. Joy falou letra C. Igor falou letra C. Alguém mais, gente, quer colocar aqui a letra que acha entre a C e a B? Pronto. Aí, como ninguém colocou, eu vou falar porque de fato a letra C é a letra C mesmo, né? Que é aquela questão, não tem esse excesso de enfeites na apresentação, nem pessoal na pintura e nem nos adjetivos do texto. Pelo contrário, quando a gente fala sobre alguma coisa que relaciona-se a enfeites, não são enfeites, né? São as figuras de linguagem que retratam essa mulher sóbria e equilibrada, né? Essa mulher que está idealizada no imaginário, né? Desse eu lírico que escreve o poema e desse pintor que pinta o quadro, né? Aí essa questão aqui é uma questão, vocês vejam, ela é um pouco grande, né? Tem muitas informações, mas que ela é fácil. Ela está entre as questões fáceis dos textos literários na prova do Enem. Vocês viram? Agora a gente pode descer para uma próxima questão, para a gente tentar ver uma nova forma, uma outra forma em que o texto literário está apresentado na prova do Enem. Né? Pronto. Esse aqui também é do Enem de 2008, ou 2012, né? A questão é 108. Vocês podem estar achando essas provas também na internet, para vocês tentarem fazer, se quiserem trazer questões, é uma possibilidade, né? Começa assim, ó. Ah, não, quem vai ler é Joy, é? Você quer ler? Pode ser. Se vocês escutarem Obrigado. algum barulho, é porque mãe tá fazendo uma feira ali falando com minhas tias na chamada. Tá bom. Abra, filho. Aqui. O trovador. Sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo. Intermitente no meu coração arlequinal. Intermitente. Outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma doente como um longo sem redondo.
canta bona, Bloron. Sou um tupi, tangendo um alaúde. Obrigado, Joy. Aí vocês vejam. Eu estava falando sobre esse projeto estético, né? Do índio no modernismo, né? Tá um pouquinho desenhado aí. Quando ele termina, sou um tupi tangendo um alaúde, né? Vejam. Eu trouxe essa questão para uma questão boa. Ela começa falando o trovador. Alguém aqui lembra alguma coisa sobre trovadorismo? Vocês lembram, gente? Já ouviram falar nisso? Geralmente, no ensino médio, no primeiro ano, antes mesmo da gente trabalhar o classicismo com Vaz de Camões, a gente escuta falar sobre o trovadorismo, né? Tudo bem. O trovadorismo é um movimento literário europeu do século XII, que era um movimento que as pessoas faziam as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, né? Eram as cantigas líricas e satíricas, como as pessoas se comunicavam. Tinha aqueles bobos da corte, que ali era um pouquinho parecido com o trovadorismo. O trovadorismo tinha muito disso, de alguém entrar no palácio e cantar uma trova. Se essa trova fosse de amor, era uma trova de, né, lírica boa para as pessoas. Se fosse uma trova de amigo, geralmente era uma trova de romance, de namoro, né? E de escárnio, de maldizer, eram trovas de falar mal das pessoas. De falar mal daquela vizinha, né? E fazer uma trova e todo mundo ria. Era essa literatura mais palaciana mesmo, que era europeia, né? Essa literatura ela não chegou ao Brasil porque ela foi no século XII, vejam. E o Brasil foi descoberto no século XVI, em 1500, né? Descoberto pelo povo que grafava, que escrevia, que constituía um processo de história mesmo, assim. Antes eram povos ágrafos, então não temos registros, né? Escritos. Então isso aqui era o trovadorismo, era uma poesia palaciana. Lógico, o Brasil não teve trovadorismo, mas quem foi que escreveu esse poema ali? Esse poema. Mário de Andrade. Quando a gente vê Mário de Andrade, Mário e Oswald eram de que movimento, de que escola literária? Né? O modernismo. Do terceiro ano do ensino médio a gente vê eles. E por que ele está falando sobre o trovador? Que interessante, né? Ele está falando sobre o trovador. Aí nós temos que investigar qual é o projeto estético do modernismo de Mário de Andrade, que era justamente esse projeto de fazer uma ressignificação da literatura brasileira. E bebendo em todas as literaturas, mas colocando a cara do povo brasileiro, né? Colocando os elementos culturais da identidade do nosso povo. A literatura é uma expressão forte da identidade cultural do povo. Vamos descer um pouco para a gente ver as questões. Pronto, a questão é assim, ó. Eu vou ler aqui porque não está aí e eu não vou enviar outro arquivo para a gente botar agora em cima da hora assim, né? Mas a questão é assim. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Veja, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Agora vamos para as alternativas, né? Ele falou sobre a questão da identidade nacional no texto do escritor, que a gente estava falando aqui um pouquinho, na prosa e na poesia. A prosa é o texto, como a gente fala assim, no diálogo, sabe? A conversa, o bate-papo, isso aqui é prosa. E a poesia é o texto mesmo nessa linguagem poética, que é uma linguagem mais sonora, mais trabalhada com métrica, com rima, enfim, né? Que é a poesia. Aí vamos lá. Letra A. Abordado subliminarmente por meio de expressões como coração alerquinal, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade. Subliminarmente significa entre linhas, né? Entre linhas é uma coisa que não está escrita mesmo, mas que você consegue entender a partir do contexto, tá? Subliminar. Uma mensagem subliminar é uma mensagem que só quem entende profundamente aquele contexto vai conseguir ter uma compreensão qualificada sobre ela, né? O que é que vocês acham? Que essa expressão coração alerquinal
ela evoca o carnaval? A Arlequina é do carnaval? Sim ou não, né? E isso aqui remete à brasilidade? Sim ou não? Será que é verdadeira ou falsa? Essa letra A. Olha, gente, é o seguinte. Coração arlequinal, arlequina e carnaval, de fato, eles dizem um pouco sobre essa questão da identidade nacional. Mas eles remetem à brasilidade. A Arlequina, ela é uma personagem que, na verdade, é uma figura categórica literária, né? Ela pode ser relida, dependendo do texto literário, né? Se for uma peça, a Arlequina pode ser de uma coisa. Se for um filme, por exemplo, aquele da Marvel, a Arlequina lá é uma vilã, né? Entende? É uma personagem que ela tá ali para disposição, ela é uma categoria, né? Literária, assim. E ela é brasileira, essa personagem. Você acha que ela remete à brasilidade? Ou que ela é um elemento cultural de um outro povo que nós inserimos no nosso carnaval, na nossa festividade e tornou-se? Que a Arlequina me parece que ela é uma figura também palaciana, né? E ele usa sobre isso, sobre o trovador, para poder remeter essas figuras palacianas europeias, né? A Arlequina vem de fora, ó, o Joel colocou aí, acredito que vem de fora. Vem sim, gente. A Arlequina, ela vem de um contexto cultural francês, né? Então, essa questão, essa letra A é uma letra A boa, só que não remete à brasilidade, né? Ela está inserida na brasilidade, no carnaval brasileiro, mas ela não remete à nossa brasilidade. Então, eu acho que essa questão A, a gente precisa já eliminar ela, compreendendo nesse sentido aqui. Vamos para a letra B. Verificado, já no título, que remete aos repentistas nordestinos e estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Olhe, isso das viagens e pesquisas folclóricas de Mário de Andrade, uma questão assim que o aluno vai pegar e vai ler, será que o que Mário de Andrade fez viagens e pesquisas folclóricas? De fato, ele teve algum contato com diversas regiões do nosso país e com as variações linguísticas, inclusive nossa próxima aula, né? Mas essa questão repentistas nordestino, se o título é Trovador, Trovador não é do europeu, então como assim? E a gente está comparando o trovadorismo com os repentistas nordestinos. Lógico que são duas coisas que se aproximam, porque ambos faziam aquela risadagem, aquela denúncia, aquela brincadeira com o povo, mas eram contextos e séculos completamente diferentes. Os nossos repentistas podem, de fato, ter bebido sobre o trovadorismo, né? Mas muitos deles beberam mais escutando e entendendo ritmo e música, né? Do que, de fato, com contato com o texto do trovador. Então, esse título não está remetendo aos repentistas nordestinos. Quando fala o trovador, ele está remetido justamente ao trovadorismo europeu, né? Então, essa questão aqui também não dá. Ó, já colocou aqui, com certeza não, não tem nenhuma referência ao repente. É isto. Letra C. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim, ou asperamente, frio, no verso 6, alma doente, como pelo som triste do alaúde Dloron, verso 9. Vocês acham que isso, né, sentimentos em mim asperamente, frio, alma doente, isso aqui reflete a identidade nacional do povo brasileiro? Será, gente? Acho que aqui são só é, frases, sentimentos mesmo de um processo, né? Não está falando sobre o povo brasileiro. Mas, na verdade, ele é muito inteligente para tentar fazer uma identidade nacional com essas expressões, né? Então, essa letra C também, eu acho que é uma letra C que não é boa. Vocês percebem que ela não é boa. Aí vamos lá para a letra D. Aninha, tu pode descer para ficar a letra D e a letra E na mesma tela, por favor. Porque são as últimas que a gente está. Pronto. A letra D, né, gente? Peraí. Aqui. Problematização na oposição. Tupi, que é selvagem, né? O tupi seria o indígena.
versus Alaúde, que é o civilizado, né, que seria o europeu, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. O que é que vocês acham sobre essa questão aqui? Vocês lembram desse Manifesto Antropófago de Oswald? Alguém lembra? Pronto. No trovadorismo, desculpa, no modernismo, nós temos alguns manifestos que eles são importantes, né? Quando a gente fala sobre o modernismo, a gente fala sobre as vanguardas europeias, né? Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, impressionismo. Vocês já ouviram falar sobre tudo isso? Isso aqui são as vanguardas europeias que estavam surgindo na Europa antes da Semana de Arte Moderna Brasileira, que nós conseguimos construir nosso processo de modernismo também, né? E aí os nossos manifestos aqui, porque essas vanguardas tiveram manifestos na Europa, né? O surrealismo teve cerca de 20 e poucos manifestos lá na Europa. O futurismo teve 12 manifestos, eu acho. Enfim, vários manifestos sobre essas vanguardas. Aqui no nosso país, os escritores que tiveram acesso a essa leitura, geralmente era em francês, em alemão, enfim, em italiano, eles fizeram próprios manifestos, né? Tinha o manifesto ao Brasil, tinha o manifesto antropófago e tinha o manifesto verde e amarelo, né? O verde e amarelo era um manifesto de direita, era direitoso naquela época, né? Mas o pau-brasil falava um pouco sobre a identidade nacional e o antropófago também falava sobre a identidade nacional. O antropófago ele falava justamente o seguinte, que nós precisávamos comer tudo o que nós conhecíamos até então, porque existia uma crítica à literatura e às artes do Brasil serem voltadas sempre dos olhos de quem ia para a Europa, né? As pessoas iam para a Europa, conheciam alguma coisa e traziam para aqui. Então, as próprias escolas literárias, elas nasceram lá, né, desde sempre, e foram importadas no Brasil. E eles tinham essa crítica. Então, esse manifesto antropófago, ele falava que nós precisamos nos alimentar do que é bom e continuar com aquilo bom, e descartar o que era ruim e acrescentar coisas boas nossas. E, lógico, um manifesto inspirado no processo indígena, porque tinha alguns índios que eles eram assim, eles comiam a carne do seu adversário, vocês entendem? E aí eles matavam aquele guerreiro adversário e comiam a carne para poder se nutrir do que havia de melhor da outra aldeia, tribo e organização que eles tinham naquela época, né? Então, essa letra D me parece boa. O que vocês acham? Problematização na oposição, né, do tupi, que significa o selvagem, versus o alaúde, que significa o civilizado, né? O alaúde é um instrumento do trovadorismo, viu, gente? Um instrumento com 3 cordas, que as pessoas faziam as trovas a partir do toque dele. A trova era mais ou menos como aquelas serenatas também que se faz pela janela. Também tinha essa concepção, a trova, né? A trova de amigo poderia ser um homem fazendo uma canção com um alaúde, ele, um homem pobre, embaixo da torre, e uma mulher na torre lá em cima, uma mulher rica, saca? Isso aqui era o trovadorismo. E aí você vê uma oposição entre Tupi e o alaúde, apontando a síntese nacional que seria proposta no manifesto antropófago. Essa letra D tá boa. Vamos ver a letra E, pra gente ver se é D ou a E, né? Exaltado pelo eu lírico. Queria que tu subisse um pouquinho, porque fica aparecendo meu vídeo aqui na minha tela, né? Aí eu fico em cima da... Pronto, saí. Consegui me tirar. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. O que é que vocês acham? Vocês acham o que, gente, essa questão? Está dizendo que esse sentimento de nacionalidade ele está ali exaltado pelo eu lírico, né? Justamente quando ele fala sobre os homens das primeiras eras.
E está colocando que esses homens das primeiras eras, eles poderiam ser esses indígenas. O que é que vocês acham? Vocês acham alguma coisa? Vamos voltar para o texto literário, fazer esse exercício. Sempre que a gente tiver dúvida, o que a gente faz? Nós voltamos para o texto literário. Porque é o texto literário que, de fato, vai nos dar a resposta da questão, né? E tá ali, ó, logo no começo. O trovador, né? Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração alerquinal. Então, esses homens das primeiras eras eram os homens das primaveras de sarcasmo e do coração alerquinal. Então, isso aqui não são os indígenas que ele está se retratando. São justamente os homens que faziam as cantigas de escárnio e de maldizer, que era o sarcasmo para o povo. Em um contexto europeu, né? Do coração alerquinal, um coração um pouco afrancesado. Então, vocês vejam. Vamos voltar lá para a letra D, letra E. Aninha, por favor. A letra E fala, é exaltado pelo lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Não é isto, né? Então, essa letra E, de fato, ela não é uma alternativa boa, assim, para a gente marcar na prova. Mas a letra D, ela está falando sobre o manifesto antropófago e sobre essa relação, né? Do selvagem do civilizado. Então, essa questão aqui, a resposta é a letra D. Ela contempla o texto, o contexto e o projeto estético do escritor literário, que é Mário de Andrade, né? Então, para que a gente consiga ter essa compreensão, nós precisamos, lógico, ter pelo menos relido o que é esse modernismo, né? Naquele processo da historiografia da literatura, e fazer a interpretação do texto literário nesse processo aqui da análise crítica do texto mesmo. Poxa, não estou conseguindo ver tudo, pera ainda. Pronto. Ó meio-dia confuso. Ó 21 de abril sinistro. Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação. Quem ordena, julga e pune. Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados. Mentira, verdade estão. Aí tá pra ver ali, ó. Meirelles Cecília, né? Romanceiro da Inconfidência. É um livro de Cecília Meirelles, o Romanceiro da Inconfidência. Só por esse nome aqui a gente já consegue entender, né? Um pouco do que se fala, né? Sobe um pouquinho pro texto de novo, Aninha. Aí quando ele começa assim, ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, vejam, 21 de abril é uma data, né? Tá dentro do texto, uma data. O que é que aconteceu dia 21 de abril, né? Nós já vimos que é um livro da Inconfidência Mineira, né? A gente sabe que a gente comemora hoje o dia de Tiradentes, no dia 21 de abril. Então esse texto ele tem um contexto histórico, né? E a própria Cecília Meirelles tem, na produção textual dela, essas características de se debruçar sobre algumas coisas históricas, não só, né, também sobre o mar, enfim, sobre o oceano, mas sobre a Inconfidência Mineira tem um projeto estético dela que fala sobre isso aqui, sobre essa revolução do povo brasileiro. E ela vai falando sobre as intrigas de ouro e de sonho, né, que houve na formação, na formação desse dia confuso, que foi o dia da Confidência, né? Aí ela fala que na mesma cova do tempo caiu o castigo e o perdão. O que é que isso parece falar? Parece falar que mesmo que as pessoas tenham morrido, o povo mesmo, né? Entende que foi uma revolução, exalta eles como os heróis, né? Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados, né?
vai falando sobre essa relação do condenamento mesmo, né? Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são, né? A lira era escrita, porque vocês sabem que em Conferência Mineira, Tiradentes era um pobre coitado que foi morto, né? Em Conferência Mineira mesmo, ela era composta pelos principais escritores do arcadismo no Brasil. O arcadismo foi um movimento literário muito forte de denúncia dos governos mineiros no tempo que a gente estava vivendo a política do café com leite, que era ali no eixo São Paulo e Minas Gerais, né? Aí eles precisam, de fato, dar uma relembrada no arcadismo nas escolas literárias para poder conseguir, né, ter essa compreensão. O arcadismo geralmente a gente vê ele no final do primeiro ensino médio, né, na quarta unidade, e nós também vemos ele no começo do segundo ano do ensino médio, na primeira unidade, né, que a gente faz relembra um pouco sobre o arcadismo também. E aí ela continua, né, na mesma cova as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Ela faz um questionamento, né, tanto a essa governança quanto ao processo de narrativa dessa história que foi construída naquela época e que a gente constrói hoje, enfim. É um trecho de um poema que é um livro grande sobre a Conferência Mineira, né? Da Cecília Meirelles, uma escritora brasileira. E é importante porque ela é uma das mulheres que aparece no Enem. Nós temos uma dificuldade sinistra em mulheres que escrevem literatura na prova do Enem, gente. Então é bom ter a Cecília. Agora vamos ver as alternativas para ver se a gente consegue responder essa questão. A letra, o enunciado, né? E as letras. Pronto, ali está o enunciado, ó. O poema de Cecília Meirelles tem como ponto de partida um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Massa, a gente já conseguiu, inclusive, identificar isso aqui, né? Nesse poema, a relação entre o texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade. Vejam, o texto literário, o contexto histórico indicam que a produção literária é sempre uma recriação da realidade. Bom, né? Mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. Aí no poema de Cecília Meirelles, a recriação se concretiza por meio. Letra A. Do questionamento da ocorrência do próprio fato, que recriado passa a existir como forma poética desassociada da história nacional. Essa letra A está dizendo que o eu lírico, né, do texto questiona se aconteceu ou não a Conferência Mineira. Vocês veem isso no texto? E também que ele desassocia essa forma, esse texto, da história nacional. Vocês acham que é isto? Se quiserem falar, o chat, viu, gente? Mas não, né? Pelo contrário. Completamente pelo contrário. Sabe-se que existe o fato consumado. Inicia o texto com ó meio-dia confuso, ó 21 de abril. Isso aqui é uma evidência de que aconteceu, data o acontecimento, inclusive, né? E não desassocia da história nacional, não. Ele faz associações da história nacional para que as pessoas consigam, inclusive, ter uma outra leitura, que é a leitura proposta pelo eu lírico que a Cecília escreveu, né? Então, essa letra A, ela não é uma letra A boa, né? Maria Clara colocou aqui, não, é isso, não é. Vamos para a letra B. Da descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico, transformado em batalha épica que exalta a força dos ideais dos Inconfidentes. Nesse poema existe uma descrição idealizada e fantasiosa do fato histórico. Vocês acham que é aquilo ali que ela falou das mortes, da cova, do sangue, da sentença, isso é fantasioso e idealizado, ou será que esse fato histórico de fato teve pessoas condenadas e mortas? Aí quando a gente pensa no Tiradentes, a gente já sabe, né? Que a Conferência Mineira era um processo de independência do Brasil que foi massacrado pelo Estado autoritário naquele momento, né? Então,
transformado em batalha épica que exalta a força dos ideais confidentes. Pelo contrário, ela não transforma o texto numa batalha épica, ela transforma em uma morte. O encerramento é falando que eles estão mortos, né? Então essa letra B também não é uma letra boa, vejam, né? Agora vamos para a letra C. Letra C. Da recusa da autora de inserir nos versos o desfecho histórico do movimento da Inconfidência, a derrota, a prisão e a morte dos Inconfidentes. Vocês acham que nesse trechinho ela esconde isso? Será? Não, não esconde, né? O texto ele fala mesmo assim que as pessoas morreram, que as pessoas é isso, não, essa letra C ela é fácil de descartar. Quando você volta para o texto, não vou nem voltar aqui, mas você vê que ela é fácil de ser descartada, né? Vamos para a letra D, para a gente dar uma olhada melhor na letra D e na letra E. Pronto, letra D. Do distanciamento entre o tempo da escrita e o da inconfidência, que questiona poeticamente, alcança a sua dimensão histórica mais profunda. Vamos ver. Está dizendo aqui que esse fator é causado pelo distanciamento entre o tempo da escrita e o da inconfidência, né? Um tempo histórico. Porque a inconfidência, vocês vejam, ela foi séculos antes da Cecília escrever, né, esse texto. E aí esse tempo questionado poeticamente alcança a dimensão histórica mais profunda. É uma boa narrativa, né? Porque você vê que ela está propondo uma outra coisa no texto dela. E não está colocando como se eles fossem os criminosos, por exemplo, que era como uma narrativa se deu na data que foi causada, né? As pessoas foram mortas e esquartejadas porque a narrativa popular é que eram criminosos, né? Os inconfidentes. Eles precisavam morrer, ser enforcados em praça pública, né? E essa letra D está falando o contrário, está falando que esse trabalho do texto literário é justamente por esse tempo. Essa letra D é possível. Vamos ver a letra E. Do caráter trágico que, mesmo sem corresponder à realidade, foi atribuído ao fato histórico pela autora, a fim de exaltar o heroísmo dos inconfidentes. Vocês vejam. Exaltar o heroísmo dos confidentes está certo mesmo. A letra D também fala sobre isso. Mas o caráter trágico, mesmo sem corresponder à realidade, como assim, né? Se o texto dela justamente fala o contrário, fala que a realidade foi trágica. Então não é sem corresponder, é correspondendo, né? Então aí a gente já elimina essa letra E, né? E a gente vê que, de fato, a letra que mais responde a nossa pergunta, né, por eliminação, é a letra D, que é o distanciamento entre o tempo da escrita e o tempo da inconfidência, questionada poeticamente e alcança sua dimensão histórica mais profunda, porque, de fato, o texto ele fala sobre uma tragédia, ele corresponde à realidade, ele fala sobre as mortes dos inconfidentes, sobre um processo histórico fundamental para o Brasil, entendeu? Então, essa é a letra D. E queria já deixar aqui firmado o nosso compromisso para a semana que vem, que nós vamos ter uma aula sobre a norma culta, padrão da língua portuguesa, e sobre a variação linguística, né? E como é que essas duas modalidades conseguem estar inseridas no nosso processo comunicativo durante o dia e nas questões da prova do Enem, que é o que nos interessa aqui, porque é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ai, obrigado, Maria Clara, foi ótimo para mim também. Gente, obrigado por hoje, né? Estou encerrando aqui. Muito obrigado. Massa, Fio. Foi muito boa a aula, gostei muito. Acho que a turma também gostou. Gente, foi uma aula massa. Fio, obrigada mais uma vez por estar com a gente, né? E por essa aula de hoje especificamente. Gente, não esqueçam, tá? De seguir a página da UJS Olinda, @UJS Olinda, e divulgar, tá? Divulgar bastante o nosso aulão, tá? E é isto.